Queria saber de você a importância de um projeto como esse, um personagem tão importante para a história do Brasil, mas sempre foi vilipendiado pela esquerda, ainda mais quando se trata de história, a nossa história, né? Eles deturpam tudo, inventam tudo, mas está agora de retratar a história de Dom Pedro, né? Pois é, esse projeto é uma comprovação de que a verdade tem uma força natural. Ela acaba sempre aparecendo. E ela apareceu através desse trabalho nosso porque nós fomos procurar a verdade. Nós fomos procurar o que realmente tinha acontecido, quais eram os fatos, porque você olha esse Brasil enorme que a gente vive hoje, esse Brasil imenso, e parece que ele brotou do nada. Mas não. Existe a história de muitos homens, mulheres, muitas pessoas que sofreram, suaram, sangraram nesse território para que ele fosse o gigante que é hoje. Então esse trabalho nada mais é do que resgatar uma história que não é minha, não é desenhista, não é sua, é uma história de todos nós brasileiros. Então é uma apropriação daquilo que é nosso, que aí ninguém tem como tirar isso da gente. Serão 5 volumes, né? Cinco HQs, né? E eu queria saber de você o que aquela pessoa que não tem a menor ideia da nossa história, a maioria da população brasileira, pode encontrar aqui, se você puder contar, der algum spoiler da história de Dom Pedro aqui, para a gente, um ou dois para a gente aqui na entrevista. Eu tenho spoiler que ele morre no fim da história, né? Eu acho que isso não tem como esconder das pessoas. Mas são 5 volumes. Ele é uma história densa, uma história grande, porque a história do Brasil é muito complexa, tem muitos fatores, muitas coisas acontecendo em volta da história. Então, para você contar isso direito, de uma maneira definitiva, de uma maneira perene, foi preciso fazer quase 300 páginas de quadrinho. Então, a gente tem agora o primeiro tomo, que vai desde o terremoto de Lisboa, 1755, até a vinda da família real para o Brasil, a decisão da vinda para cá. Então, essa história inicial já é uma apresentação que, por exemplo, você vai entender muita coisa da Constituição, de como se formou aquele Portugal depois do grande terremoto que destruiu 1/3 de Lisboa, até a Revolução Francesa. Por que ela aconteceu? Por que Dom João tomou aquela decisão de vir para cá? Como que tomou? Quais foram os fatores que fizeram ele chegar naquela conclusão que deveria vir para o Brasil? E o tamanho da logística, o problema de você ter que trazer toda a administração de um país para outro país. E você acaba esse primeiro tomo reconhecendo a grandiosidade que foi Dom João VI. Porque nós podemos esquecer que Dom Pedro I tornou independente um Brasil que foi criado por Dom João VI. Quem criou o país que ele tornou independente não foi ele. Foi Dom João VI. Então isso fica muito claro na história. Spoiler, ele morre no fim. Não pode dar spoiler, porque senão estraga. Mas a história está aí registrada. Para quem não conhece a história, é uma excelente oportunidade para você aprender aí sobre esse pedacinho dessa história que é nossa. Última pergunta, o professor Olavo de Carvalho sempre falou da cultura, né? A cultura vai transformar tanto a educação quanto a política e todo o que cerca ele. E esse é um trabalho de fundamental importância. Eu queria saber quais são os próximos passos, né? Você tem cinco edições desse quadrinho aqui, mas o que vem pela frente após esse trabalho aqui? Perfeito. Eu acho que até algum deles vão acontecer em paralelo. A gente quer contar a história, por exemplo, da FEB. Nós queremos contar a história do Senta-Pua. Nós queremos contar a história de muitos dos heróis brasileiros. O Marechal Rondon esteve na Amazônia explorando junto com o presidente americano Theodore Roosevelt. O pessoal não sabe, mas um presidente americano, numa exploração na floresta amazônica, quase morreu junto com Rondon. São histórias enormes aí, bonitas, que a gente precisa ainda contar. E o quadrinho é a melhor maneira de você fazer isso, que atinge todos os públicos. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Ninguém para essa dupla aqui, eu e Joey Bennett. Nós vamos fazer um estrago, se prepare. E como é que foi o seu encontro com ele e essa ideia de fazer esse trabalho aqui? Quem apresentou o Joey foi o Luciano Cunha, né, da série O Doutrinador. Ele que fez essa apresentação e era no momento em que o Joey estava passando por alguma dificuldade de cancelamento no mercado americano, pelo pessoal mimizento aí. E nesse momento nós conseguimos encontrá-lo em disponibilidade. Ele viu o projeto, se encantou com o projeto, porque não é apenas uma história, mais uma história a ser desenhada. Era uma história do próprio país dele, da terra dele. Era uma história que
estava sendo vilipendiado, a gente estava chegando no aniversário dos 200 anos da independência e a história sendo tocada, aí contada de uma maneira errada. Ou seja, o trabalho chega aí para colocar as coisas no seu devido lugar. Então você é fã do Diogo? Muito. E do Olavão. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado.